Vamos à nossa agenda, amém? Tem ela aí? A campanha deste mês é Vivendo em Plenitude. Terça-feira, culto às 19h30. Quarta-feira, volto estudando a Bíblia comigo. Nós vamos estudar os evangelhos. Lembrando que estudando a Bíblia com a pastora Grazi não é um evento, não é uma programação apenas para os membros da igreja, mas para os de fora também. Você pode convidar os seus amigos, os seus familiares, em especial para estudar os evangelhos, né, gente? Porque o evangelho é você estudar, eu vou precisar que vira um pouquinho, é você estudar sobre a vida de Jesus, tá? Então convide seus amigos, os seus familiares, é através do aplicativo Meet, e é às 19 horas. Né, amanhã eu já tenho muitas curiosidades já para... nós voltamos de viagem, o pastor teve que ficar me ouvindo, né? Porque eu estava ali com o meu bloquinho de anotação no celular, e eu vim falando com ele, né? Flávio, olha isso, né? E ele tem que ficar ouvindo. Então, assim, temos muitas curiosidades já para introduzir esse nosso estudo aos evangelhos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, se você tem interesse, procure o seu líder ou me procura, que depois eu te passo o link. Quinta-feira, as nossas células. Sexta-feira, vigília com o pastor Flávio, que na verdade ele falou que é um encontro com Deus. É isso que você tinha falado no carro? Todas as sextas, a partir dessa semana, às 10 da noite, nós vamos ter aqui na igreja um encontro com Deus. Amém? Então, para você que gosta aí de manter a sua chama bem acesa, todas as sextas, às 10 horas. Sábado, nosso Super Arena. Domingo, culto. E nós temos a nossa programação também da Distrital. Acabou minha bateria. Que é dia 16 e 17 de outubro, nós teremos o nosso renovo em Ribeirão Preto, com o bispo Hugo e bispa Gisela. É para aqueles que são líderes de célula e alunos de Instituto de Vencedores, ou para aqueles que formaram já no Instituto de Vencedores e ainda não abriram suas células. E no dia 24, nós vamos ter o Em Chamas, né, o renovo, que é com transmissão direto de Brasília. Esse é aqui na igreja, acredito que vai ser aberto para todos, assim como foi o outro. E dia 31 de outubro, nosso Revisão de Vidas, presencial aqui na igreja, tá? Apenas um dia, por conta de todos os cuidados que a gente tem que ter por conta dessa pandemia, tá? Então, dia 31, revisão de vidas. Amém. E dia 2 de novembro, cadê as mulheres lindas, maravilhosas, cheirosas, virtuosas? Somos nós, né, gente? Dia 2 de novembro, em Congresso de Mulheres, através de videotransmissão também, com a Bispa Lúcia e toda a sua equipe, né, Bispa Priscila, a pastora Analia, sobre mulher antifrágil. Quem aqui tem seguido as lives da Bispa Priscila, Rodovalho Cunha, têm sido maravilhosas, então vai ser sobre este tema. Amém. Fecha os seus olhos. Paizinho querido, como nós amamos, Senhor, a Tua presença, como nós amamos aprender de Ti. É por isso que nós estamos aqui. É para Te buscar, é para receber do Senhor, é para Te conhecer mais e mais. Deus, e nós declaramos, Senhor, o nosso coração, nossa mente, os nossos ouvidos abertos e receptivos à Tua palavra. Que nós estejamos totalmente conectados ao Senhor agora, para ouvir aquilo que o Senhor tem para ministrar ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém e amém. Semana passada, eu acho que foi num domingo, semana retrasada, eu não lembro se foi na terça, se foi no domingo, eu comecei a ministrar sobre
como manter a sua constância espiritual. E eu não consegui falar tudo que eu tinha anotado, então eu vou continuar hoje. Nós falamos um pouquinho sobre que não é ser perfeito, mas é viver uma vida dentro do propósito e terminar bem a sua carreira cristã. O que é revelado, Deus não vai falar com você, Não adianta ficar pedindo sinais para aquilo que Deus já deixou claro para você. Eu dei o exemplo que não adianta você pedir sinal para ver se é de Deus você ir para a célula, para ver se é de Deus você ir para o culto. Porque é óbvio que é de Deus. Deus não vai ficar fazendo a luz brilhar 3 vezes, ou passar um cachorro branco com manchinhas pretas latindo. Não vai acontecer isso. Deus já revelou. Ele fala que não é para nós deixarmos de congregar, entre outras coisas. Para nós nos santificarmos na verdade. Aí eu falei sobre a verdade objetiva, que é aquela verdade imutável, que são os princípios do Senhor. Os princípios do Senhor, eles não mudam. Aquilo que Deus deixou como princípio, mesmo que todo mundo faça diferente, que seja normal lá fora, que eu falo que o normal é você fazer aquilo que Deus deixou para você fazer. O que as pessoas chamam de normal é comum. É comum as pessoas quebrarem princípios. Então, mesmo que aquilo tenha se tornado comum, a verdade do Senhor, os princípios do Senhor continuam os mesmos, que é a verdade objetiva, não muda. Os princípios do Senhor, eles não vão mudar. O mundo pode mudar. E não adianta falar que crente é careta, crente é quadrado, Eu prefiro subir para o céu quadrado do que descer redondo. Foi péssima, eu sei. E tem a verdade subjetiva, que é aquela verdade pessoal, de acordo com a minha vivência. Eu dei exemplo de uma série, que fala muito sobre o sistema familiar, que eu assisti, que mostrava ali 3 filhos vivendo a mesma história e cada um tendo a sua leitura da história, E no dia que o Olentino, o Alex e a Renata ainda me ajudaram, porque o Olentino falou que o queridinho era o Alex falou que era o Eduardo, e a Renata, que é a mãe, falou que não tem filho preferido, que todos são queridos do mesmo jeito. Nós, filhos, acreditamos nisso? Mas quando a gente é pai, a gente passa a acreditar, porque a gente vê que é verdade. Cadê os pais que passaram a acreditar depois? Porque a gente ama mesmo. Não tem o mesmo comportamento com todos, igual, eu não tenho o mesmo comportamento que eu tenho com a Alessa, o mesmo comportamento que eu tenho com a Axa, porque elas são completamente diferentes. Mas isso não me faz amar mais uma do que a outra, que eu não sou nem louca de falar o nome de uma, que eu amo mais, Então, não me faz amar mais uma do que a outra. Então, essa é a verdade subjetiva. Só Deus tem a verdade absoluta. Deus nos conhece na nossa totalidade. Aí falei sobre manter a constância espiritual, que o Espírito Santo ele nos conduz ao amor, a Deus, à constância. Os inconstantes não alcançam o favor de Deus. Nós lemos isso em Tiago 1, de 6 a 8. Falamos sobre as pessoas que têm o ânimo dobre, que ora agem como espirituais, ora agem como carnais, que essas pessoas não são pessoas constantes e elas não vão completar a carreira delas por conta disso. E hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre alguns exemplos na Bíblia de pessoas que não foram constantes. Porque lembra, eu falei o seguinte, que o importante não é você começar bem, mas você terminar bem, porque existem muitas pessoas que começam muito bem, sai do revisão de vidas, uau, fogo puro, dá 2, 3, 4 semanas, já não quero mais, estou com saudade daquela vida anterior, e não terminam bem. Por quê? Porque elas não completam, elas vivem olhando para o passado.
Quem não completa, as pessoas inconstantes são aquelas pessoas que não mantêm os teus olhos fixos no presente e no futuro, mas aquelas que vivem do passado. E às vezes, nós não mantemos a constância, não é porque a gente vive num passado ruim, mas porque a gente fica num passado bom. Aí hoje minha vida está bem mais ou menos, mas lá atrás, quando eu era pequeno, menino, morava lá em Barbacena, sabe? Fica lembrando daquilo, nossa, e esquece que o hoje é um presente de Deus e por isso tem esse nome. E é para viver o hoje. Gente, depressão é excesso de passado, sabiam disso? E ansiedade é excesso de futuro. Nós precisamos viver o hoje, semear hoje, tendo as nossas metas para o futuro, os nossos objetivos, mas eu só vou viver aquilo que eu vi no meu futuro se eu for constante. E um exemplo que eu quero falar com vocês está lá em Gênesis 13, de 1 a 5. Vocês não esqueçam de me mostrar a plaquinha, por favor, que meu celular acabou a bateria. Gênesis 13, de 1 a 5. Acho até que eu vou ler aqui, se eles forem mais rápidos. Amor, a gente vai precisar de uma luz aqui. Eu não enxergo. Fala assim: saiu, pois, Abraão do Egito para Nequebe, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Ló era sobrinho de Abraão. Era Abraão muito rico, possuía gado. É para eu enxergar, gente. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas no Neguebe, até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gados e tendas. Quantos aqui conhecem a história de Abraão e Ló? Pouquíssimas pessoas. Vou tentar explicar bem rápido. Abraão, todo mundo conhece, né, gente? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Abraão recebe essa palavra e ele sai, e ele leva Ló contigo. Abraão, patriarca, Ló, sobrinho de Abraão. E eles saíram daquela terra e eles prosperaram muito. Ló prosperava também, porque ele estava ali com Abraão. E olha que lição: quando nós estamos ao lado de pessoas de Deus, que obedecem à voz de Deus, nós recebemos daquilo que Deus tem para a vida dela. Então você tem que andar grudado num homem, numa mulher de Deus, com pessoas de Deus. E aí eu vou abrir um parênteses. Eu já vi muita gente que começou bem e não terminou bem porque estavam rodeados de pessoas que não ouviam a voz de Deus. E Ló seguiu o caminho com Abraão. Chegou num certo momento da vida deles que eles tinham tanta coisa, eles estavam tão prósperos que aquela terra não dava, não suportava todos os gados, todo o rebanho que eles tinham. E os pastores de Abraão com os pastores de Ló, não pastor que prega, mas pastor que cuida de ovelha, eles começaram a brigar entre eles. Abraão chega para Ló e fala assim: Ló, já sei como nós vamos encerrar com isso. Escolha uma terra. Você vai para essa terra, eu vou para outra e não tem mais briga. O que Ló fez? Ló viu ali uma oportunidade na vida dele. E ele falou, ok, olhou, viu a terra que era mais bonita, que mais agradava aos olhos dele e falou, ok, escolhi, tio, eu vou para essa terra. E ele foi. Acabou que lá ele se juntou, né, fez amizade com o povo de Sodoma e Gomorra, se corrompeu. Aí quem sabe da história de Sodoma e Gomorra, que foi destruída. Deus
trouxe Ló por conta da oração, por conta da intercessão de Abraão. A esposa de Ló, a ordem era: não olhe para trás. A esposa de Ló olhou para trás, virou estátua de sal. Tudo isso. O que eu quero mostrar? Ló, ele não terminou bem. Por quê? Porque ele saiu de perto da pessoa que era bênção de Deus para a vida dele. A bênção que vem para você, ela atinge as pessoas que estão à sua volta. E Ló, ele era atingido pela bênção, pela palavra que existia sobre a vida de Abraão. Ló, ele aceitou deixar a Abraão. Talvez o correto aqui era Ló ter feito como Ruth fez com Noemi. Aonde quer que tu fores, irei eu também, tio. Tio, eu reconheço que a bênção sobre a minha vida, ela vem da sua obediência ao Senhor. Eu prefiro deixar os meus gados, eu prefiro deixar o meu rebanho, mas continuar contigo. E outra coisa que nós vemos, Ló, ele não honrou o tio. Não é? O certo era quem escolher a terra. A promessa era sobre a vida de quem? Para sair da terra e até a terra que o Senhor havia ordenado. Era sobre Abraão. E Ló, ele não honrou o seu tio e ele escolheu segundo a aparência. Olha que sério isso. Quantas vezes nós escolhemos pela aparência? E nós esquecemos de consultar a Deus, de perguntar a Deus o que o Senhor realmente quer. Não saia, eu coloquei aqui, né? Não saia de perto de quem tem a bênção de Deus. Ló saiu do lugar de proteção e se misturou com as coisas de Sodoma e Gomorra. As pessoas não desviam de uma hora para outra. O que fez com que Ló se desviasse foi uma decisão. A decisão de abandonar o líder dele, a decisão de sair de perto do líder dele. Gente, eu quero que vocês entendam o seguinte: a palavra de Deus fala que Deus é quem estabelece reis. É Deus quem estabelece a liderança. E às vezes as pessoas querem sair de perto do seu líder, de perto do seu pastor, por coisas, sabe? Meu Deus, o que é isso? Onde que eu parei? As pessoas não desviam de uma hora para outra. Foi a decisão de Ló que fez com que ele se desviasse. Ninguém desvia de uma vez, mas um passo de cada vez. Ló começou a se desviar ali no momento onde ele quis escolher o melhor e deixar o menos melhor, se é que existe essa palavra, para o tio dele. Ali Ló mostrou onde estava o coração dele. Deus não se lembrou de Ló, porque Ló saiu da sua proteção, que era ao lado do seu profeta, ao lado do seu líder. Quantas vezes colocar nós, porque eu também já fiz umas besteiras dessas, nós deixamos de tomar posse do melhor de Deus, deixamos de crescer, não apenas na nossa vida ministerial, mas na nossa vida profissional, por conta das nossas escolhas, por não ouvir a direção, um conselho que a nossa liderança deu, que o nosso profeta deu. Liderança é a voz de Deus sobre a sua vida. Aí você pode estar falando assim, mas pastora, foi Abraão que falou para Ló. Eu também me questionei isso, falei, gente, mas Abraão que falou para Ló. Foi. Mas qual é a intenção de Ló? Qual era o coração de Ló? Em querer escolher o melhor e deixar o segundo... Como fala quando é de segundo?
sabe, de não deixar Abraão escolher, falar, não, tio, olha aqui, essa promessa é sua. O que o Senhor falar para eu fazer, eu falo, escolhe aí, onde o Senhor quiser, eu vou. Muitas situações acontecem na nossa vida e Deus permite que aconteça na nossa vida para testar, para provar o nosso coração, para saber aonde o seu coração está. Mas a intenção de Ló foi boa. Não basta ter boa intenção. Mas a minha intenção foi, sei lá, de impressionar, foi de fazer o melhor. E por que você não buscou a direção do seu líder? Por que você não orou sobre essa situação? Não é a boa intenção que vai fazer você alcançar o melhor de Deus, mas é a sua constância no propósito. E todo propósito, ele passa pela liderança. Me fala alguém na Bíblia que não teve líder, que não teve um profeta. Gente, Jesus, ele passou por todos os rituais. Jesus pediu para que João o batizasse. Jesus, ele parava para ir orar, para ir buscar ao Senhor, o Pai dele. Ló era justo, mas foi a intercessão do tio que o salvou. Quando nós escolhemos com intenção errada, talvez ali Ló se achava no direito de ter algo melhor do que o tio. De repente ele deve ter falado assim, não, mas eu saí com o meu tio, eu fui com ele, eu conquistei esses gados, eu que ajudei aquele dia ele livrar aquela vaca que caiu no brejo. Eu tenho direito porque eu sou muito melhor. Quando nós fazemos escolhas dessa forma, nós estamos trocando aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro. Cuidado. Já ouviu aquela frase assim? Não troque propósito por proposta. Não saia da onde o Senhor te colocou porque o seu ego está ferido, porque você se acha o melhor. Aquele que é o maior, que se acha que é o maior, seja o que mais serve. Você se acha melhor do que seu patrão, do que seu líder, do que seu esposo, do que sua esposa. Seja você o que mais serve. No reino de Deus, quanto mais a gente cresce, mais a gente serve. Porque Jesus, que é o Rei dos Reis, Ele veio e Ele serviu o tempo todo. Foi servido também, claro que foi. Mas Ele serviu. Ele não buscava honra. Ou Ele chegava para as pessoas assim, ei, sou Jesus. Vocês precisam me honrar. Alguém viu Jesus fazendo isso em algum momento? Ei, sou filho de Deus. Limpa aqui o chão para eu passar. Não. Ele lavou os pés dos discípulos. Quer ser grande? Sirva. Quer ser grande? Se submeta à autoridade que Deus colocou sobre a sua vida. Outro exemplo foi Salomão. Quem aqui já ouviu falar de Salomão? O homem mais sábio que já existiu. Salomão foi escolhido para construir o templo, a casa de Deus. Lá em 1 Reis 11. Aí você vai ler o capítulo todo, anota aí para você ler depois. Salomão, vou ler só o comecinho, bota lá 1 Reis 11, por favor.
que só o comecinho desse texto, no versículo 1 Reis 11:2, fala assim, não, bota desde o 1, né, porque senão não vai dar para entender o texto. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edonitas, sidonias e etéias. Mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel, não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Ai, o homem mais sábio que existiu, ele foi seduzido por mulheres e passou a adorar outros deuses por desobediência. Porque ele achou que aquele sentimento era maior do que a direção que Deus tinha dado para ele. Ele achou que ele fosse mais forte e que aquelas mulheres não iriam seduzi-lo. Quantos aqui lembram da história de Sansão? Seduzido por Dalila, ficou brincando ali com o pecado, ele não foi constante nos princípios. Quem não é constante nos princípios, brinca com o pecado. Brinca e ainda arruma desculpas para fazer o pecado ficar mais bonitinho, para ver se desce goela abaixo. Salomão teve o coração seduzido pelas mulheres estrangeiras com quem se casou. A estas mulheres ele se apegou em amor, e sendo velho, essas mulheres corromperam o coração de Salomão para servir seus deuses. Salomão se desviou dos princípios na sua velhice. Gente, olha como tinha sido lindo a vida de Salomão, o final dele. Corrompido, seduzido, deixou os princípios de lado. O que tem feito você deixar os princípios do Senhor de lado? O que tem feito você não manter a sua constância? Eu não sei se já foi para a rede social, acho que vai amanhã, se eu não me engano. O Felipe, um exemplo de constância. O Felipe se converteu, já fez um ano, Fê? Amanhã, um ano, a salva de palmas. Um bebezinho, um ano na casa de Deus, um ano de conversão, um ano de revisão de vidas. E amanhã ele vai colocar nas redes sociais, eu pedi para ele gravar o testemunho dele. E ele decidiu que ele ia ler a Bíblia todinha, em um ano. Aí, o Fê, ele é muito intenso, o Felipe. E ele falou, não quero só a Bíblia inteira não. Então, quero o Velho Testamento uma vez e o Novo Testamento 2 vezes. Até eu completar um ano. Terminou quantos dias antes, Felipe? 2 semanas antes de completar um ano, ele leu a Bíblia todinha, sendo 2 vezes o Novo Testamento. Constância. Eu amei, porque ele falou assim, no vídeo dele, eu vou dar spoiler do seu vídeo, mas o povo vai assistir. Não teve um dia dele para e falou assim, não, teve um dia que eu não li a Bíblia neste um ano, porque a igreja tinha muito evento, ele se alimentou de outra forma. E ele reserva um tempo todos os dias, 40 minutos. A hora que você falou 40 minutos, eu falei, meu Deus do céu. Eu demoro quase uma hora para ler um capítulo, né? Mas eu fico fuçando ali. Mas ele falou que ele estuda também. E aí eu não posso falar o horário que você acorda? 4 ou 5? Faz assim com a mão para eu saber. Para que ele conseguisse manter essa constância, ele é personal, então ele dá aula muito cedo. Ele passou a acordar às 4h20 da manhã, da madrugada, para conseguir manter a constância.
Fez diferença na sua vida ler a Bíblia todos os dias, Felipe? A gente está reservando um dia especial para ele contar o testemunho dele. Vocês vão ver o testemunho desse menino. Constância. Você acha que todo dia ele estava afim? Ele fala, né? Tem dia que eu estava bravo, que eu não estava afim. Mas leu, isso é ser constante. Ser constante é você obedecer os princípios do Senhor, independente do manjar que aparecer na sua vida, na sua frente. Independente da situação, faça chuva, faça sol. Eu vou seguir os princípios do Senhor, eu vou me manter constante. Gente, a Bíblia fala, se seu olho te faz pecar, arranca o olho. É melhor você entrar no reino de Deus sem o olho, do que você não entrar. Você vai para o inferno com os 2 olhos, mas e aí? Ser constante é você podar aquilo que te faz pecar. É você podar aquilo que te desvia do princípio do Senhor. Se você sabe que uma amizade vai fazer você desviar, não anda com ela. Salomão foi seduzido pelas mulheres que ele teve. Gente, julgo desigual. Onde que julgo desigual dá certo? Me fala na Bíblia onde está escrito isso. Ai, pastora, mas sabe o que é? Foi maior do que eu. Quando você se afasta de Deus, quando você se afasta dos princípios de Deus, você está declarando que você não precisa de Deus na sua vida. Quem aqui precisa de Deus? Então, permaneça constante nos princípios do Senhor. Quando você perde o seu rumo, quando você se desvia, quando você perde, o seu alvo, que é Cristo, você perde o propósito de Deus na sua vida. Gente, pensa. Muitos de nós, ou até todos nós, talvez deveríamos estar muito além do que nós estamos hoje. E nós estamos aquém, porque nós desviamos dos propósitos. Porque nós deixamos de fazer algo um dia, porque nós estamos com preguiça. Porque nós estamos desanimados. Porque eu acho que aquilo não tem tanta importância assim. Ai, não tem tanta importância. De terça-feira eu não preciso ler a Bíblia, já tenho culto à noite. Não tem tanta importância assim, se eu deixar de ler. Você deixa de comer um dia? Se o seu corpo precisa do alimento natural, imagina o seu espírito. Ele precisa do alimento espiritual. Não existe constância espiritual sem busca diária, sem obediência, sem liderança. Primeira Coríntios 15:33 fala assim: as más companhias corrompem os bons costumes, não vos enganeis. Que às vezes a pessoa fala assim: ah não, já ouvi tanto isso. Eu não sou influenciada, eu vou influenciar. Mas está lá no meio das más companhias, já foi influenciado faz tempo. Acorda, queridinho, amadinho do meu coração. Você já foi influenciado. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Se você andar com pessoas que quebram princípios, você vai quebrar princípios. Se você botar lá na Netflix, ou sei lá onde você bota, né? Ou coloca lá o canal, ou a sua internet, em coisas que não condizem com a palavra de Deus, com os princípios do Senhor, gente,
Você vai ser corrompido. Isso não é a Graziela que está falando, é a palavra de Deus. E eu quero que enquanto eu vou falando, eu vou pregando, eu quero que você observe na sua vida o que tem feito você perder a constância espiritual. O que tem corrompido, o que tem seduzido o seu coração, o que tem te afastado da presença de Deus, daquilo que Deus tem para a sua vida. Será que Deus queria você exatamente fazendo o que você está fazendo hoje? Quem já se perguntou isso? Para vir para Rio Preto, nós passamos por Ribeirão. Eu amo Ribeirão, é a cidade que eu nasci. Eu acho lindo. E por onde a gente chega, assim, aquela imagem de Ribeirão, toda vez, gente, desde quando eu morava em Ribeirão, não sei, mexe comigo. Meu coração fica, sabe? Quando você está apaixonada, assim, que você vê que o coração bate. E desde sempre, desde sempre. E a gente chegando, eu falei, nossa, eu amo essa imagem de Ribeirão. Amo. E começamos a lembrar, nossa, aqui. Né? E a gente lembrando, aí eu falei para o Flávio, eu falei, eu amo isso aqui, mas eu não quero voltar para cá. Porque eu sei que eu estou no centro da vontade de Deus. E é isso que me traz alegria. Quando você sabe que você está no centro da vontade de Deus, você não tem tempo para olhar para trás, você não tem tempo para ficar pensando no que você deixou. Você vive o agora. Aquilo te traz alegria e não peso. O chamado de Deus para a sua vida, o propósito de Deus para a sua vida, ele só te traz peso quando você perdeu a paixão. Você só começa a ver a sua liderança com olhos maus quando você perdeu a paixão pelo propósito de Deus na sua vida. Aí você quer viver o seu propósito, do seu jeito, nas suas circunstâncias. O reino de Deus não foi feito para ser assim. Ou você acha que Jesus chegou para Deus e falou assim, Deus, é o seguinte, vou lá morrer por aquele povo. Não, Deus perguntou. Foi fácil? Não foi. Ele sofreu. Se possível, afasta de mim esse cálice. Jesus estava falando assim, Deus, está difícil, está doendo, mas faça a sua vontade, não faz a minha não. Deixa doer. Se for o melhor para o Senhor, deixa doer. Quem aqui está disposto a falar para o Senhor, se for da vontade do Senhor, deixa doer, mas que seja feita a sua vontade e não a minha. De verdade. De verdade. E se Deus te pedisse algo hoje? E se Deus te pedisse para você entrar numa casa hoje e falar dele? E se Deus pedisse a sua casa para que você fosse hospedeiro de uma célula? E se Deus falasse para você, ei, chega de ficar no banco, está na hora de você abrir sua célula? Você está disposto? Você está disposto a tirar o seu calçado e dar para quem não tem o que calçar? Ah, não, paguei R$300. Eu vou lá buscar um chinelo. Mas e se Deus pediu para você dar o seu? O que você pagou caro, o que você comprou hoje? Você está disposto? Está disposto? Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Não sei se vocês já sabem. Servir a Deus é a melhor coisa que existe. Mas existem renúncias. E são elas que mostram aonde está o teu coração. E eu ouso falar que o dízimo e oferta é algo que Deus deixou só para provar o nosso coração. Para ver onde está o nosso coração. Que é fácil levantar, Senhor, estou disposto a doer. Mexeu no seu bolso?
E aí? Constância é para quem não negocia princípios. Ser constante é para quem vive a palavra de Deus. E eu volto a dizer, não é ser perfeito, porque nós não vamos conseguir ser perfeito. Eu tenho um título de pastora e eu erro, eu falho, eu não vou ser perfeita. Mas eu faço de tudo para errar cada vez menos. Eu faço de tudo para cada dia mais estar parecido com Jesus. Eu sei que eu não consigo. E seja perto das pessoas certas, pessoas que te levam para mais perto de Deus. Quem tem a chave do seu coração tem o poder de te corromper ou te abençoar. Qual é a casa que você tem frequentado? Quais as pessoas com quem você tem conversado? Elas corrompem o seu coração ou elas abençoam a sua vida? Para estar próximo de você, tem que ser alguém com a mesma linguagem sua. A gente atrai aquilo que a gente é. Eu tenho um medo dessa frase. Quem vai? Tem muito medo. Mas a gente atrai também quem Deus quer que seja parecido conosco, amém? Pessoas com quem a gente tem, que a gente pode dar, que a gente pode ensinar, que a gente pode falar, ei, sei de meus imitadores como eu sou de Cristo, cola em mim que você cresce, cola em mim que você se dá bem. Cuidado com as pessoas negativas e murmuradoras. O problema não é quem murmura, mas quem ouve as murmurações. Falei isso semana passada, né? Só existe murmurador porque existe um ouvido para ouvir. Não ouça. Ai, mas eu não vou ser mal educado. Se você não cortar, gente, cortar um murmurador não é ser mal educado. É você valorizar o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, que não é lixo para ficar ouvindo murmuração, entende? Porque aquilo, pessoas murmuradoras são pessoas sanguessugas. Já viram sanguessuga? Que gruda em você, vai arrancando seu sangue, sua força. Não ande com pessoas assim. Não empreste o seu ouvido para isso. Murmuração, ela tira a sua energia. E você não consegue se manter constante. Escolha quem vai estar com você. É um direito seu escolher quem vai estar com você. É um direito seu escolher quem frequenta a sua casa. É um direito seu escolher com quem você quer conversar. O assunto que você quer conversar é um direito seu. E o próximo passo é vencer as tentações. Abram lá comigo em Tiago 4, 6 e 7. Antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, Deus, ele resiste aos soberbos. Soberbo é aquela pessoa que acha que sabe de tudo, sabe? Que ela é o Deus da vida dela, é ela mesma. Ela que sabe de todas as coisas. Mas ele dá graça ao humilde. Humilde não é aquela pessoa pobre, que anda mal arrumada. Não é isso, não. Humilde é aquela pessoa que sabe que tem sempre o que aprender.
Eu aprendo até com criança. Eu aprendo quando eu estou num discipulado. Eu aprendo enquanto eu estou aqui ministrando e observando cada um de vocês. Eu estou aprendendo. E ele fala também, sujeitai, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo. Sujeitar a Deus e resistir ao diabo, e o diabo, vai fugir de você. Ninguém resiste ao diabo sem se sujeitar a Deus. Para que você fique forte contra as artimanhas, contra as ciladas de Satanás, você precisa se sujeitar a Deus, obedecer a Deus. E obedecer é uma atitude voluntária. Eu não obrigo você a obedecer. É uma decisão sua. Eu não sei o que você faz quando você está sozinho, se você está obedecendo ou não. Mas Deus sabe. Obedecer é estar abaixo do comando de um líder. O líder, ele é voz de Deus na sua vida. Quando você obedece o seu líder, você está obedecendo a Deus, porque você entendeu que é Ele que te dá a direção. Deus te dá a direção através do seu líder. Se Deus falou algo com você e não falou algo com o seu líder, vai orar mais um pouco. É igual quando Deus fala algo comigo e não fala com o meu marido. Meu marido é meu líder. E ele não é o meu líder porque ele é o pastor. Ele é meu pastor também. Mas esquece Graziela pastor e Flávio pastor. Ele é meu líder porque ele é o cabeça da minha casa. Eu lembro uma vez, os nossos bispos foram enviados para São Paulo. E nos convidou. A gente já foi convidar, a gente foi para os Estados Unidos, um tanto de vez já, para ser enviado. Já foi enviado para tanto de cidade. A gente orava e Deus falava não. Orava e falava não. E estava tudo certo. Não, nós vamos para São Paulo, e tudo certo. E, de repente, um dia eu no louvor, lá não estava nem ministrando, não estava de beck, e Deus, falou no meu coração, não quero vocês em São Paulo. Eu fiquei desesperada, cheguei, Flávio, nós não vamos para São Paulo. Já cheguei assim, né? Deus falou, você lembra? Nós não vamos para São Paulo. Ele falou, Deus não falou comigo? Eu falei, não, mas Deus falou comigo. Ele, nós vamos para São Paulo, Deus não falou comigo. Ele falou, se for de Deus, Deus vai falar comigo. Gente, eu fiquei desesperada, porque eu não tinha dúvida de que era a voz de Deus. Enfim, pegamos o carro e fomos para São Paulo. Os nossos bispos já estavam lá. E a gente ia para lá para ver o ramo de trabalho para o Flávio, para conhecer a igreja, para saber onde nós íamos morar e tal. E aquilo, Flávio, Deus falou comigo. Ele, Deus não falou comigo. E eu orei, fechei a boca, viu, mulheres? Fecha a boca, que se a gente ficar falando, a gente atrapalha o nosso marido de ouvir a voz de Deus. Fechei a boca e fui orar. Falei, Deus, o Senhor não é um Deus de confusão. Se o Senhor não nos quer em São Paulo, a gente só tinha a Axa, nem tinha a Alessa na época. Falei, o Senhor vai falar com o Flávio, mas a gente está indo já para ver as coisas. Gente, chegou lá, a gente ia passar uma semana na casa dos nossos bispos. Chegamos lá na segunda-feira, o Flávio saiu com o bispo para comprar carne, para o bispo fazer almoço, não foi isso? Saiu e para ver ali empresas e tal, umas coisas. Saiu, voltou. Para quem conhece o pastor, sabe que ele é uma pessoa muito decidida. Ele é assim, sim ou não, não, e acabou. Aí ele chegou para mim assim, arruma as coisas, vamos embora. A bispa fazendo comida. Falei, Flávio, o que aconteceu? Eu falei, o bicho te fez alguma coisa? Eu falei, pronto, né? Brigaram no meio do caminho. Ele falou, não é o nosso lugar aqui, Deus falou comigo. Vamos embora. Eu falei, Flávio, mas como vamos embora, né? A bispa fazendo almoço, enfim. Consegui convencer, na verdade não foi eu, foi a bispa, conseguiu convencer ele a ficar pelo menos para o almoço. E saímos e voltamos para Ribeirão, né? Então, Deus, ele não é um Deus de confusão. Deus, quando ele fala algo no seu coração, ele vai confirmar com aquela pessoa que é líder sobre a sua vida. Ele vai confirmar.
Então, se ele não confirmou, vai orar mais. Não seja precipitado. Nós quebramos a cara muitas vezes por sermos precipitados. Ou por falar demais. Né? Aprenda a orar e fica quieto, esperando Deus falar. Em João 8:32, qual que é o versículo, gente? Vamos lá, Bolsonaro ensinou todo mundo esse versículo. Conhecereis a verdade vos libertará, né? A gente ouvia isso em todo o tempo. Então, o que rege o reino de Deus é a verdade. E nada mais parecido com a verdade do que a mentira. Vocês sabiam disso? E a Bíblia fala lá em João 8:44 que o pai da mentira, o gerador, o transmissor da mentira é o diabo. E ainda fala que quem mente é filho dele. João 8:44, anota aí, para depois você ler. O diabo, ele nos tenta o tempo todo, né, fazendo com que a verdade de Deus se torne mentira. Foi assim desde Adão e Eva. Ele distorce. E a verdade de Deus, ela se transforma em mentira. Satanás, ele consegue pegar a verdade de Deus e transformar essa verdade em mentira, gerando dúvida no seu coração. Ah, será? Será que isso que a pastora está falando é verdade mesmo? Ah, será que isso que essa direção que o meu líder está dando? Mas eu ia fazer diferente. Não tem problema se eu fizer assim, assim, assim. Gente, um exemplo muito prático disso é assim, ó. A mãe chega para o filho e fala assim, filho, limpa seu quarto. Quantas mães falam isso todo dia para os filhos, né? Limpa seu quarto, limpa seu quarto. Aí a mãe sai, passa o dia fora. Chega em casa, a louça está arrumada, a sala um brilho, nossa, plantinha regada, tudo lindo, maravilhoso. E o quarto está bagunçado. O filho obedeceu? Não. Mas o filho vai falar o que para você? Pô, mãe, olha o tanto de coisa que eu fiz. Você não valoriza. Essa ou não é? Mas o que você queria? Que ele arrumasse o quarto. Então aquilo que Deus pede para você fazer, é aquilo. Não floreia. Deus mandou você fazer tal coisa, você vai e faz tal, faz um monte de coisa. Mas não faz aquilo. Adiantou nada. Vocês estão me entendendo, gente? É simples. Gente, Deus é simples demais. A gente que complica. Deus, ele não pede nada complicado para nós. Já te pediu alguma coisa complicada? Não pede. Ele é simples. Mas a gente quer florear demais, a gente quer fazer do nosso jeito. Estou acabando. O diabo respeita quem obedece. A obediência aos princípios te protege. Quando você obedece os princípios do Senhor, quando você se mantém constante nos princípios do Senhor, você tem proteção sobre a sua vida. Se estou com dúvida, preciso abrir para alguém essa dúvida. Eu preciso falar sobre essa dúvida. Porque se eu não falo, se eu não busco ajuda, eu dou espaço para Satanás fazer da mente um campo de batalha. Tudo começa aqui, gente. É o único lugar, você sabia? Que é o único lugar que Satanás ele tem poder de agir é na sua mente. Sabia disso? É aqui, ó. Se você não cuidar da sua mente, ela vira um campo de batalha particular de Satanás. Abra suas dificuldades, abra suas dúvidas, abra o seu coração.
Não senta na frente do seu líder, no seu discipulado, no seu aconselhamento, na sua mentoria, sei lá como que você chame aquele momento, na frente do seu pastor, só para falar coisa bonitinha, não. Fala das suas dificuldades, fala aquilo que está difícil, fala aquilo que você não está dando conta, aquilo que você não está conseguindo fazer, aquilo que você está fazendo de errado. Não desperdice o seu tempo só provando que você é bom para o seu líder. Aquele momento não é para isso. Os frutos a gente vê. Abra o seu coração. Ah, mas o que ele vai pensar de mim? Vai pensar que você é humano. Gente, eu amo quando vocês marcam comigo para falar as porcarias que vocês fizeram, sabe? Sim. Para falar das dificuldades. Eu amo. Eu olho e falo assim, pô, nessa pessoa aqui eu posso acreditar. Eu acredito em líder que chora. Eu acredito em líder que erra e pede perdão e muda de atitude. Não acredito em líder perfeito, não, porque não existe. Não existe. Então fale, busque ajuda. Quem não busca ajuda é soberbo. Cuidado com o seu coração, não guarde raiva e rancor. Isso serve de adubo para Satanás. Quanto mais raiva, quanto mais rancor, mais Satanás tem liberdade de agir na sua vida. Gente, cuidado. Cuidado com o que você posta. Eu já falei que status, stories, Facebook, se creem em tudo. Não é divã, não. Você ficar abrindo lá seu coração, falando com quem você está machucado, mandando indireta. Para com isso. Você tem um Deus que luta suas guerras. Você tem um Deus pronto para agir na sua vida. E sobre a tentação, né? Nós cedemos à tentação quando nós não mantemos a constância. E lá em 1 Coríntios 10, 13, coloca lá, 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Ou seja, a tentação veio de você mesmo, que é humano, né? Nós somos humanos, enfim. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Para cada tentação existe um livramento. E ela não é mais forte do que você. Então, não fale que você não deu conta. Foi mais forte do que eu. Então, rasga a Bíblia. Porque a Bíblia está falando que não existe tentação mais forte que você. Está difícil resistir? Ora. Ora mais. Vai na igreja. Vai na célula. Participa dos treinamentos, renovo, revisão de vidas. Deus... Ele não te chamou para desviar do caminho dele. Deus te chamou para ser pai de multidões. Deus te chamou para cumprir o propósito. Deus te chamou para a expansão do reino dele. Deus te chamou para que você se mantivesse constante. Para que você não negociasse os princípios. Os princípios do Senhor, eles não são fardos para nós, ou não deveria ser. Porque os princípios do Senhor, eles servem para nos manter firmes, fortes, saudáveis, no centro da vontade de Deus. Toda vez que nós negociamos os princípios do Senhor, nós saímos do centro da vontade de Deus. Todas as vezes que nós negociamos os princípios do Senhor, nós declaramos que nós não precisamos de Deus.
Todas as vezes que nós negociamos os princípios do Senhor, nós ficamos aquém daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Fique em pé, por favor. Eu quero que você feche os seus olhos e que você imagine um alvo. Acha aí um desenho de um alvo, por favor, Davi. Antes de fechar os seus olhos, eu quero que você visualize o alvo, que é mais fácil de você imaginar. Vai lá. Isso. Pode pôr esse primeiro. Parece que esse negócio de hipnose, né, gente? Não é hipnose, não. Pode ficar tranquilo. É só um alvo. A bolinha significa o centro da vontade de Deus. Aquele lugar perfeito, maravilhoso, espetacular, sobrenatural, que Deus sonhou para você. Aquele lugar que ao você chegar ali, Deus vai olhar para você e falar assim: você conseguiu! Parabéns! É aqui que eu quero você. Só que nós só chegamos neste lugar quando nós dependemos 100% do Senhor. Eu quero que agora você imagine, sendo o centro da vontade do Senhor, a bolinha. E esse alvo, tudo que nós temos feito, tudo que você tem feito, tudo que você tem vivido, em qual lugar você se encontra? Para saber responder isso, você precisa entender qual o propósito de Deus para a sua vida, qual o chamado de Deus para a sua vida. Você precisa ouvir a voz de Deus, ouvir Ele falando aonde Ele quer levar você através da sua constância. Feche os seus olhos. O altar está aqui, se você quiser se ajoelhar na cadeira. Fale para o Senhor. Se você não está no centro, peça ajuda. Fala: Senhor, me leva ao centro da sua vontade. Senhor, eu não quero ficar aquém daquilo que o Senhor tem para nós, para mim. Estar no centro da vontade de Deus te traz alegria, te traz felicidade. Não existe felicidade fora do centro da vontade de Deus. Eu não estou falando aqui que você não vai passar por momentos de dor. Eu já te provei que vai. Vai doer, mas aquilo te traz alegria, porque você sabe que você está cumprindo a vontade de Deus. O que o Senhor está te pedindo nessa noite? É algo que te custa? É algo que dói? Você está preparado para entregar para Ele? Você está preparado para entregar para o Senhor tudo aquilo que faz com que você não mantenha a sua constância, tudo aquilo que faz com que você se desvie, se distraia dos princípios do Senhor? Você está preparado para entregar para o Senhor tudo aquilo que tem corrompido e seduzido o seu coração? Eu vejo um povo tão distante, tão sozinho, buscando salvação. Eu vejo órfãos e viúvas, filhos pródigos, tão longe do Pai, consolar os que choram, libertar os cativos, preparar o
eu serei pai de multidões. Declare isso. Tocarei em muitas gerações. Eu serei pai de multidões. Tocarei em muitas gerações. Eu vejo um povo tão distante, tão sozinho, buscando salvação. Eu vejo órfãos e viúvas, filhos pródigos, tão longe do Pai. Consolar os que choram, libertar os cativos. Para isso você foi chamado. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre ti, porque Ele te ungiu. Ele te ungiu a pregar. Ele te ungiu a curar, a sarar. Você que realmente quer, levante suas mãos e declare. Eu serei pai de multidões. Tocarei em muitas gerações. Eu serei pai de multidões. Tocarei em muitas gerações. Eu serei pai de multidões. Tocarei em muitas gerações. Eu serei pai de multidões e tocarei em muitas gerações. Continue com os teus olhos fechados. Deus está me incomodando de falar isso e eu preciso falar. Se vocês perceberem nos seus líderes, perceberem no teu pastor, na tua pastora, vou direto no bispo Rodovalho, a bispa Lúcia. Se vocês perceberem nesses homens de Deus a vida deles, o poder que nós temos, a autoridade que nós temos, isso para o homem é muita glória. A autoridade que Deus dá para você como filho, quando você entra no reino de Deus, isso já te faz poderoso. Mas quando isso faz com que você se sinta maior do que o teu Deus, já está tudo errado na tua vida. Entende? Imagina que o reboque, vamos falar de construção aqui, se acha maior do que a estrutura da casa. Ele está louco. Por quê? Porque sem a estrutura não tem o reboque, sem a estrutura não tem a parede. Sem o teu líder que te ganhou, você não existiria no reino de Deus. Sem a tua liderança que te lidera e que te fala as verdades que dói algumas vezes, porque a palavra de Deus, e ela é uma faca de dois gumes, que ela entra mesmo e ela tira tudo que é ruim. Sem a palavra do teu líder, do teu pastor, né? O ser humano, ele acha que ele é mais importante do que todo mundo, do que todos. E no reino de Deus é diferente. Eu sou poderoso, eu tenho fé, eu sou grande, eu sou maravilhoso. A Bíblia diz que eu sou tudo aquilo que Deus disse que eu sou, e realmente eu sou. E quando eu entendo quem eu sou e o que eu sou e quem é Deus na minha vida, eu começo a entender que eu sou tudo aquilo, porque tem uma estrutura por trás. Deus, o Criador de todas as coisas, me trouxe a vida. Deus me trouxe a salvação. Então eu não posso ser maior que Jesus, eu não posso ser maior que o meu líder,
Eu quero crescer? Vou crescer. Mas enquanto eu estiver debaixo de uma autoridade, enquanto eu estiver debaixo da igreja, eu preciso entender princípios, o que são autoridades na minha vida. E quando eu começo a entender o que representa uma autoridade na minha vida, eu começo a crescer em todas as áreas. Talvez você tenha patinado e vai patinar porque não quer mudar. Muitos mudam, muitos querem, mas também muitos não querem mudar. Enquanto você estiver patinando, não entendendo o seu lugar no reino de Deus, não entendendo o seu lugar no meio da tua família, não entendendo o teu papel de esposo, o teu papel de marido, não entendendo o teu papel de discípulo e papel de discipulador, não tem como crescer. Sabe como que o diabo caiu do céu? Porque ele quis ser igual a Deus, e não tem ninguém que vai ser maior que Deus. Deus é Deus. O diabo caiu porque ele não entendeu esse princípio. Hoje ele leva o mundo inteiro a cair nesse câncer, nesse pecado, nessa mentira, né? O que o meu líder fala comigo não vale de nada. Espera aí, o reino de Deus é de paz e não de rebeldia. A presença de Deus na tua vida tem um porquê, mudar a tua vida, mudar a tua sorte. Então, se o teu líder fala para você, pode fazer que é de Deus, vai e faça. A direção que eu dou, porque nós não mandamos, sabia disso? A liderança não manda, nós não mandamos. Se tiver alguém aqui que manda, está errado, está em pecado. Nós damos a direção para você. Você segue se você quiser, mas a partir do momento que você abre o teu coração e ouve a voz de Deus e segue e faz a vontade de Deus e entende, aprende a honrar teu líder, não tem como você não crescer nessa vida. Não tem como você não crescer. A intenção do teu coração te leva a viver uma vida de bênção ou te leva a viver uma vida de maldição. Entende? Não adianta, hoje você está lá em cima. Hoje nós vemos muita gente nas mídias sociais, pastores que não tem nem igreja, né? Pessoas que estão lá filosofando, é coach para todo lado, tirando o crente da igreja. E o coach usa a Bíblia para tirar o crente da igreja, é o humanismo. Você é mais importante que tudo, está te afastando da presença de Deus. E já foi lançado tanta palavra de Deus na tua vida. Jesus te visitou, o Espírito Santo te visitou, e você continua sendo enganado, está amarrado. Deus precisa ser o maior na sua vida. Amém? Quantos querem colocar Deus em primeiro lugar? Quantos querem abrir o coração e deixar somente Deus entrar, e não pessoas, não humanismo? Sabe, quem vive de filosofia, a Bíblia já fala que a filosofia é vã. Quem vive de conceitos errôneos, sabe que vai cair no erro. Então por que você cai? Não deixa. Amém? Siga a vontade de Deus. Se existe uma igreja na terra, se existe uma estrutura na terra, é porque Deus quer ver você crescendo. E quando você estiver lá em cima, o reboco é a pintura, né? Imagina aquela casa linda, é aquela arandela, coisa mais linda. Entenda que se não fosse a estrutura, se não existisse a estrutura, você não teria lugar lá em cima. Quando nós entendemos o nosso lugar, Deus acima de tudo em nós, nós nos colocamos na dependência dEle, e Deus nos usa para brilhar. Uma arandela, ela tem um porquê, um significado, né? Ela foi criada para brilhar, amém? Não para a honra e glória dela, mas para uma função, um propósito, iluminar o lugar que está escuro. Deus, Ele quer você lá no alto, como filho dEle, né? Com direito de todas as coisas, como rei, como um sacerdote, mas que você entenda o lugar que Deus te colocar, amém? Teve uma estrutura por trás, teve alguém por trás que orou por você, teve um líder que jejuou por você, teve um líder que tirou as tuas arestas, sabe aquele velho homem? Deus, Ele tirou isso de você. Você ia morrer, né? Você estava destinado ao inferno. Deus, Ele te trouxe a luz, te trouxe a vida. Então honre, valorize a estrutura, valorize, né, os fundamentos. Jesus é a pedra angular. Valoriza Deus na sua vida. Não troca Deus por sexo. Eu estou namorando, estou quase casando.
vai lá e faz sexo, é pecador. Você é prostituto, você é prostituta. Tem que pedir perdão porque a maldição é lançada na tua vida. Entende isso? Ah, Deus me abençoou, agora eu estou rico, estou super rico. E esqueceu de Deus. Não esquece que a estrutura, você depende da estrutura. Deus pode te tirar do lugar que você está hoje, porque você não está colocando Deus em primeiro lugar da sua vida. Deus pode desmoronar tudo. Foi assim que a Torre de Babel parou, porque o homem queria ser igual a Deus, maior do que Deus. Não, nós nascemos para ser dependentes de Deus, e isso não nos tira a herança, isso não nos tira o direito que Deus nos deu, Jesus nos deu, de ser herdeiro, co-herdeiro, com direito nas promessas, na cura, no milagre. Mas no reino de Deus, no mundo espiritual, existe hierarquia. Amém? Honra e hierarquia, para que jamais você se torne um Lúcifer. Está amarrado, né? Misericórdia. Sabia que a maioria dos líderes que saem da igreja é porque tem a síndrome de Lúcifer? Estou pensando em sair porque eu sou melhor do que o meu pastor. Estou pensando em sair, meus 48 anos de crente, presta atenção, eu já vi muita coisa acontecendo. Vou sair da igreja porque meu líder não me ouve. Vou sair da igreja porque meu pastor não ora por mim. Meu líder, ele ora, abençoa, mas meu pastor não me atende. Vou sair da igreja porque eu sou muito melhor. Agora eu fiz coach, sou bonitão, sou gostosão, sou maior do que todo mundo. Estou falando de coach, sabe por quê? Porque muita gente tem caído. É muito bom isso, tá? É muito bom isso. Mas tem muita gente largando a presença de Deus, deixando a igreja que Jesus tem ciúmes, que Jesus ama, por besteira de ser humano, sabedoria humana. Lembra? Salomão caiu, foi enganado, é idolatria, né? O diabo caiu, idolatria, desejou ser maior do que Deus. Deus, ele quer dar o melhor para você, mas Deus, ele não vai negociar o lugar dele. Amém? Deus não vai negociar o lugar dele de Senhor seu, aquele que é dono teu, que cuida de você e vai dar tudo o que você precisa. Amém? Te faz servo, te faz filho, te faz mais do que vencedor, mas o lugar dele é inegociável. Amém? Não negocia princípios. Deus usa líderes, e se o teu líder errar com você, quem vai ser o juiz? Vai ser Deus. Dá para entender? Não seja juiz, porque você não tem autoridade sobre o teu líder. Teu líder tem autoridade sobre você. Fala comigo, fala com a pastora, fala com os nossos bispos. Você tem total liberdade para falar com uma hierarquia acima. Amém? É pecado, está fugindo da palavra, está fugindo da Bíblia? Fala com quem está acima. Mas não ande, cuidado com as raposas. Pessoas que não se submetem na casa de Deus são raposas que entraram, não se submeteram e vai arrancar aquela ovelhinha que ainda não teve experiência com Deus, ou teve, mas está com o coração em rebeldia. Toma muito cuidado com isso. Circuncida todo dia o teu coração na Bíblia, na presença de Deus, na palavra. Ouça a voz do teu pastor, o pastor da vida pela ovelha, né? Aquele irmãozinho que é igual ao seu, que está te tirando da presença, ele vai te levar para o inferno. Toma muito cuidado com isso. Cuidado com reuniões em algumas casas que não estão falando de Deus, mas estão falando mal das pessoas. Cuidado, você que se levanta para falar mal do irmãozinho, toma cuidado, você está sendo a boca do inferno. Pastor, misericórdia, mas aquela pessoa pisou na bola comigo. Espera aí, resolve o seu problema com ela, não fermenta com outras pessoas. Toma muito cuidado, né? Eu já vi muito crente, aqui eu não sei ainda, mas eu já vi muito crente lá fora que nunca teve amizade com o crente que saiu, mas depois que o crente saiu, ele virou o melhor amigo daquele crente, e aquele que saiu está levando ele para o inferno. Ele não sabe, por quê? Porque ele tem um problema para resolver, interno, emocional, com liderança, com autoridade. Entrega a tua vida para Jesus e toma cuidado com o joio. Toma cuidado com o joio. Toma cuidado com as raposas. Toma muito cuidado. Deus, ele tem o melhor para você. Amém?
Sujeitai-vos a Deus. Dá para entender sim ou não? Honrai a Deus, honrai pai e mãe, honrai autoridades, honrai autoridades. Cuidado, o diabo ele consegue colocar maldição na sua vida, levando você a pensar que você está certo. Cuidado, autoridade é autoridade, e quem julga o erro da autoridade é Deus, não somos nós. Amém? Então toma muito cuidado, acende as luzes, olha para o irmão do seu lado e fala: meu irmão, eu te amo muito. Se você me ouvir falando alguma besteira, pode chegar junto, porque eu posso errar, mas eu conto com você para me levar à presença de Deus. Fala para ele assim: me livra de me afastar de Deus, porque Deus é tudo na minha vida. Deus precisa ser tudo na minha vida, na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Lembrando que não é por força, mas é pelo Espírito Santo. Ouça a voz de Deus, que Deus ele sempre vai falar para você o que é dele e o que não é. Amém? Levanta a tua mão. Pai, eu profetizo como sacerdote, como profeta, a bênção na vida dos teus filhos, e que eles saiam deste lugar entendendo que o único caminho, a única verdade, a única vida é o Senhor, e o Senhor já nos mostrou a verdade. Que os teus filhos vivam a verdade no trabalho, vivam a verdade, Pai, em casa, vivam a verdade durante toda a semana, e que o Senhor possa os recompensar com todas as sortes de bênçãos, e principalmente a tua presença na vida de cada irmão, em nome de Jesus. Deus abençoe você. Amém? Viva o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Se você pode desligar agora